Paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos ouvir uma mensagem falando um pouquinho sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Mas eu vou me pegar mais a comentar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, algo que é muito comentado por muitos teólogos e também falado muitas vezes na igreja. Quem seria realmente essa árvore? Como ela se pareceria? Entendemos que na criação do universo, quando Deus formou todas as coisas e depois formou o homem, ele colocou essa árvore no meio do jardim, conforme nós lemos no texto sagrado, né? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. Quer dizer, o homem tinha tudo. A árvore agradável à vista não faltava. E boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida estava no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Também esta estava no jardim. Assim nós podemos entender que as duas árvores estavam próximas uma da outra. Todos estavam no meio do jardim. Quando o homem ia comer da árvore da vida, que ali não se encontra, não encontramos nada marcado na Bíblia, mas pela proibição de Deus dizer que o homem tinha que ser jogado para fora do jardim para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado, então dá para entender que ambas as árvores ficavam bem próximas. Então o homem passava, ao se alimentar ou não, ele enxergava tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, como também a árvore da vida ali próxima. E ali ele tinha o direito de escolha e podia decidir se queria realmente pecar, desobedecer a Deus ou não. Tanto é que a ordem de Deus foi bem explícita a ele. Todas as árvores que têm fruto aí são todas tuas. Pode comer de qualquer árvore, mas a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderá comê-la. Ele não disse tocá-la, como Eva acrescentou. Ele só disse que não poderia comê-la. Então havia uma proibição divina. Deus não concordava que o homem mexesse com aquela árvore, porque no dia que comesse desta árvore, certamente morrerá. E olha, para um ser que ia viver imortal, a morte era uma das piores coisas que poderia acontecer para ele. Principalmente para um ser que não tinha existência anterior, como era a questão do homem. Então havia uma preocupação muito grande para ele e para com isso. De nunca comer aquela árvore para não sofrer. Durante muito tempo se tentou se descobrir o que a árvore é essa. E muita gente ficou brigando, discutindo, e falou daqui, falou de lá, e já chegaram mesmo a cogitar até mesmo, entre as pesquisas, né, a famosa maçã como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas uma coisa é bem completa, a maçã é algo mais do ocidente, não do oriente. Então quando a maçã entrou no grupo, entrou lá nos períodos dos séculos em que a igreja romana já dominava boa parte do mundo antigo com as suas ideias. Então aí surgiu a ideia da maçã. Então não tem como você imaginar a maçã como um objeto de ser ela o instrumento pelo qual o homem pecou. Ela não era algo utilizado no Oriente. Então está completamente fora. O que nós podemos seguir de mais próximo são os escritos bíblicos sobre o assunto. E ali nos escritos bíblicos eles procuram falar, né, que seria aqueles que acreditam que o trigo era essa planta e que antes do trigo ser o que ele é hoje, ele era uma árvore. E depois que o homem comeu do trigo, né, e a mulher, eles passaram a se tornar simplesmente essa planta. Mas não há nenhuma confirmação bíblica que diz que ser o trigo o instrumento pelo qual a árvore proibida no Jardim do Éden. Aí cogitaram, estudaram de novo, mexeram daqui do grego e descobriram uma planta chamada etrong. Etrong é uma planta muito gostosa, muito vistosa, atraente. E os homens resolveram adotar, alguns rabinos adotaram a ideia de ser etrong, essa árvore do conhecimento do bem e do mal. E que se o homem comesse essa árvore, praticamente ele morreria. E aí, como não bastou ainda pesquisar, e hebraico daqui, hebraico de lá, e aí descer mais um pouquinho,
e pensar agora deve ser então a uva. Os rabinos chegaram à conclusão que a uva então seria a árvore que não poderia ser comida no bem do conhecimento do bem e do mal, proibido para o ser humano. Uma coisa importante nós entendermos ali, Deus não especifica que árvore era. E o que nós conhecemos hoje de Deus é muito bem claro. Deus poderia botar 1000 pés de banana, mas se ele botasse uma banana, um pé de bananeira no meio do jardim e dissesse: esse pé você não pode comer. Todas as, mas que diferença tem as outras bananas para essas daqui? Mas ele colocou aquela no meio do jardim e disse que não podia. É evidente que essa árvore tinha características especiais, porque a própria Eva chega a dizer que ela era agradável, chega a pensar, ela é agradável ao consumo. A árvore, a planta, o seu fruto era muito belo, então ela deveria ser uma árvore muito especial que se destacar frente às outras. Mas eu estou aqui dizendo sobre a questão do mandamento divino. Se Deus quisesse botar 1000 pés de laranja e dissesse que aquela laranja ali não podia mexer, todas as outras laranjas podiam, mas só aquela. Porque no dia que comerdes dela, certamente enfrentarei a assunção, enfrentarei a punição pelo ato assim cometido. Era algo legal, porque quem determina uma lei é Deus. Na verdade, bem e o mal só existe porque Deus determina o que é bom e o que é mal. Tem muita gente por aí que tentando explicar Deus no século futuro. Então o que eles fazem? Eles começam com uma verdadeira batalha de tentar explicar o que é bom, o que é mal, o que é bom. Por que aquilo realmente é proibido? Por que aquilo não é? Deus determina como Criador do universo de tudo o que é certo e o que é errado. Ele não precisa de nenhum ponto dizer para você o porquê que aquilo é errado. Ou por que aquilo é certo. Ele não tem necessidade de fazer isso. O próprio Isaías, ele chegava a dizer: ai daquele que contende com seu Criador, caco entre os cacos ele é. É um pedaço de caco quebrado. Ficar contendendo com Deus e querendo uma explicação lógica de Deus sobre o que é certo e o que é errado. Sobre por que isso é pecado e por que não é. Nós vemos isso muito com os adolescentes. Por que é? Por que não é? Tá certo que os adolescentes às vezes precisam de uma compreensão maior. Mas vamos e viemos. Decreto divino é decreto divino. A partir do momento que Deus decreta que algo é pecado, é pecado. Antes da lei de Moisés, irmãos casarem entre si, não era pecado. Os irmãos poderiam casar entre si. Abraão era casado com a sua meia-irmã Sara, que era filha do mesmo pai e não filha da mesma mãe. Havia pecado nisso aí. Muitas outras pessoas fizeram isso. Só que quando chegou lá, nos 10 mandamentos, que Moisés subiu e depois desceu e passou as leis do estatuto, Deus disse que isso era o que? Abominável o irmão se deitar com a própria irmã. Abominável união entre irmãos seria algo praticamente impraticável. Além de diante passou a ser lei. Como Deus, ele tem o direito de determinar como lei. Como criatura, você tem a obrigação de obedecer. No momento em que nós conseguimos mandar e dizer para Deus o que ele pode e o que ele não pode fazer, o porquê que ele tem que nos dar uma explicação lógica daquilo ser certo ou ser errado, nós nos tornaremos deuses. E aí não precisamos mais dele. Então ele é que determina tudo. O que se vê muito hoje é que está surgindo muito, principalmente nos meios de comunicação e na TV, que estão passando a imagem de que o homem pode questionar Deus em tudo. E que o homem até pode desafiá-lo e passar por cima dele até mesmo. E Deus no final se obrigado a aceitá-lo. E há quem pega o exemplo de Moisés, quando Moisés disse assim, quando Deus disse assim, quando Moisés disse: olha, deixa o povo viver, senão tu risca-me do meu nome do teu livro. Porque Deus queria destruir a nação inteira de Israel e fazer da família de Moisés uma nação grandiosa. Aí Moisés disse: não, risca. Aí Deus disse: não, a alma que pecar, isso riscarei do livro. Aí tem gente que diz assim: então é possível mudar-se a determinação divina, baseado num ponto de que Deus quer uma coisa, nós podemos querer outra e obrigar Deus a fazer. Não. Isso não. Deus sabia que o coração de Moisés e sabia que ele reagiria daquela forma.
Então, por isso ele deixou Moisés diretamente agir daquela forma para testar realmente o quanto Moisés amava agora ser pastor de ovelha. Amava realmente. E serve de exemplo para muitos que são pastores, né? Quando a condição das ovelhas está ruim, a primeira coisa que ele faz é querer abandonar o barco, trocar de lugar, ir para um outro lugar melhor, porque ele acha que dali é melhor pegar um outro campinho, um campo mais fácil para ele, que é melhor do que estar onde ele está. Você está agindo de forma errada. Você não tem espírito de sacrifício, de querer realmente se sacrificar pela obra de Deus, daquilo que Deus colocou na tua mão. E aí tem muita gente que está assim, que está correndo não por causa de problema administrativo de igreja, simplesmente porque a igreja é difícil, lá para tocar é muito difícil. Bem, gente, imagina Jesus, olha só quem eram os discípulos de Cristo, né? Um pescador ignorante, Pedro, pegou um ladrão, Judas, um zelote, que era um partido político que não aceitava a dominação dos romanos, né? Era inimigo político dos romanos, não aceitava os romanos nem nada. Só que equipe maravilhosa Jesus tinha, né? E ele pegou aquela equipe toda e transformou aqueles homens todos em soldados para ele. Só um que se perdeu, Judas, porque não quis se arrepender. Então, não adianta você julgar, dizer que é porque a igreja está no estado ruim, você quer correr. Não é. Você tem que permanecer em oração, permanecer glorificando a Deus e buscando a Deus para ser alguém vitorioso. Mas voltando aqui à questão dessa árvore. Por que botar essa árvore no meio do jardim? Bem, eu expliquei já naquela aula que eu estava dando para vocês sobre a criação do mundo, e eu comentei algo muito importante sobre a questão da dualidade. Deus estava criando a dualidade para o homem dali em diante. Nada mais seria igual. Por quê? Porque na eternidade, o universo de Deus, isso não existia. Essas coisas não existiam. Então agora, para trazer para o nosso universo, Deus teria que usar formas para que o homem compreendesse e passasse dali em diante a compreender a dualidade como uma coisa, uma forma existente. Então aqui, dualidade, luz e trevas. E Deus viu que a luz era boa. Aí ele criou a ideia de que as trevas representariam sempre as forças do mal, as forças que seriam contrárias, né? Água e terra, outra dualidade que Deus ali também se utilizou. Sol e lua, também outra dualidade que Deus também ali se utilizou. Então tudo naquilo ali que Deus estava passando, psicologicamente ele estava impondo a questão da dualidade. Sempre haveria dois caminhos para o homem seguir, nunca três. Sempre haverá dois caminhos. É por isso que Jesus disse que existem dois caminhos. Existem dois caminhos e duas portas. O caminho largo e o caminho estreito. A porta larga e a porta estreita. Sempre haveria a dualidade. Jesus mesmo chegou a dizer: quem não se ajunta comigo, ele se espalha. Ou é por mim ou é contra. Não existe meio termo. Não existe um terceiro termo que você possa ficar em cima. Dali em diante, toda a regência que regeria a vida do ser humano, as coisas que ocorreriam, seriam regidos pela dualidade. O ser humano aprenderia sempre que haveria sempre duas forças. Ou ele cederia a uma e perderia a outra, ou ele cederia a outra e perderia a outra. Então sempre haveria dualidade dali por cima. Não existiria meio termo. Isso até mesmo na questão de Deus, né? O próprio Deus, ele teve que enviar seu próprio filho. Por quê? Porque pelos cálculos normal divino, o homem não conseguiria se salvar. Ele deu o sacrifício, mas o sacrifício não adiantava para o homem. O sacrifício foi banalizado, virou algo comum, de costume, ao ponto que Malaquias chega a dizer: o cara pega o animal doente e leva lá e sacrifica. O sacrifício perdeu o valor que ele tinha, não tinha mais o mesmo valor que possuía. No tempo de Jesus já vendiam os animais, já usavam os animais do sacrifício para ganhar dinheiro. Os saduceus, geralmente servos dos saduceus, vendiam os animais na porta.
a fim de pegar o dinheiro ali e transformar em dinheiro utilizável para eles. Pegar o dinheiro judeu, né, transformar o dinheiro romano e ali fazer toda a transformação, toda a migração para fazer o trabalho. Então tudo isso eram pontos que viriam ocorrer no futuro. Tudo tentando abrir meio termos. E Jesus passou a rogue naqueles homens todos e disse: não tem meio termo aqui. Ou se serve a Deus ou não se serve a Deus. Então tudo isso era algo que Deus quis mostrar através dessa realidade da árvore do conhecimento do bem, do mal e a árvore da vida. O direito de escolha. O homem poderia, sim, ampliar seus conhecimentos além daquilo que ele já possuía, porque o homem já possuía conhecimento suficiente. Por isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é a árvore do conhecimento da ciência, não é a árvore do conhecimento da botânica, não é a árvore do conhecimento do cosmo, não é nada, era só do bem e do mal. E a serpente curtiu isso na cabeça de Eva e disse: conhecimento é poder. Se tu conhecer o bem e o mal, tu será um Deus. Lá diz ali, como Deus, né? Conhecendo o bem e o mal. Vai ter um conhecimento que só Deus tem. E com esse conhecimento tu terá poder. Com esse poder você poderá ser como Deus é. Tudo isso ele jogou numa esfera de escala que foi desencadeada sobre aquela mulher, que ela logo se sentiu tentada a querer realmente fazer aquilo que o diabo disse. E muita gente hoje no século XXI são tentados a isso. Porque eles não querem, a palavra de Deus é pouca para eles. O fruto da árvore da vida, a palavra hoje, né, que foram árvores que existiram de verdade, tá? Não estou aqui dizendo que é fictício, tem muita gente que diz isso aí é ficção. Isso aí foram criados, ficção. Onde é que uma árvore, o fator não é a árvore, meu amigo. O fator é uma ordem divina dada por Deus. Se Deus diz que é errado, é errado. Não pode rasgar a Bíblia, botar no fogo, tirar a página, mudar, tentar alterar, como já tentaram alterar a Bíblia faz pouco tempo, que perderam no Congresso Nacional, na Câmara dos Senadores, a questão de querer fazer mudança no que a Bíblia havia colocado para tirar determinadas passagens, para adequar a vida de hoje. Tentaram fazer isso e não conseguiram. Porque a Bíblia não tem como. O que Deus chama de pecado é pecado. Ah, mas antigamente o homem casava com 10 mulheres. Sim, casava com 10 mulheres. Porque até aquele momento Deus não havia dito que era pecado. No Novo Testamento, Jesus passou a chamar isso de pecado. O homem que deixar sua mulher casar com outra, cometeu adultério contra a primeira. Acabou? Até o momento Deus não havia dito nada. Agora ele disse. A partir do momento que Deus se pronuncia, acabou-se. A partir do momento que a ordem é divina, acabou. Não tem como você encontrar meio termo. Não tenta colocar isso como desculpa por seus pecados, que você será condenado. Não vai entrar no céu assim como o homem no jardim do Éden. Com aquilo tudo que o homem fez, quando o homem cedeu, quando Eva cedeu a tentação e deu ao seu marido, que diz que eles perderam. Eles se esconderam de Deus porque não se sentiam-se mais capazes. A santidade de Deus não era mais fácil de enfrentar como eles enfrentavam, como eles adentravam antigamente. Depois da santidade de Deus, o que mais aconteceu com eles? Eles perderam completamente a noção. Adão jogou a culpa na mulher, a mulher, como não tinha onde jogar a culpa. Aliás, Adão jogou a culpa na mulher e em Deus ao mesmo tempo. Aí Deus virou-se para a mulher, porque ele disse: a mulher que tu me desse. Então a mulher é culpada e o Senhor também é culpado, porque o Senhor me deu a mulher. Quer dizer, o esquivamento surgiu. Hoje é desculpa para tudo, né? Em nome da necessidade, que foi que Satanás ofereceu a Jesus. Você faz um monte de coisa, né? Satanás encontrou-se com Jesus, Jesus estava com fome. E ele disse: filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Já que tu és o filho de Deus, transforma isso aí. Aí Jesus olhou para Satanás. O homem não vive só de pão. Ele vive pela vontade de Deus. Viverá pela vontade de Deus. Quer dizer, o pão é importante. Ele disse: há uma necessidade, eu estou com fome. Mas se para mim satisfazer minha fome, se para mim satisfazer o meu desejo, eu tenho que quebrar a vontade de Deus, eu tenho que passar por cima da vontade de Deus, eu prefiro ficar com fome.
E hoje tem tanta desculpa para pecar, né? Ah, aconteceu que foi isso. Ah, aconteceu que foi aquilo. Ah, ela se ofereceu. Ah, foi fulano que disse. Porque me apareceu uma chance. Ah, que ela deu em cima de mim. Tem um pedófilo que chega a dizer: a menina me seduziu. Gente, que ponto chegamos, né? Que ponto chegamos de desculpa que não tem um descarado dessas pessoas ao ponto de dizer que a menina de 10 anos seduziu ele para ele ir para a cama com ela. Gente, falta de vergonha na cara. Hoje vivemos assim. Mas a verdade continua sendo dito. Se é proibido por Deus, Ele sabe por que é proibido. E não interessa você querer querer explicar, querer uma explicação lógica dele que Ele te explique por que é. Ele sabe. Porque primeiro Ele é Deus e você é criatura. E você nunca vai ser um Deus. Você pode tentar. A própria besta, ela vai ser meia. Ela não consegue ir pro 7. Ela consegue elaborar um monte de 6. Ela nunca vai conseguir chegar no 7. Por que não consegue chegar no 7? Porque só Deus é perfeito. Nenhuma criatura consegue. Lúcifer não conseguiu. Nenhum outro ser conseguiu. Então, tire da sua ideia, tire de sua mente, não deixe o diabo colocar na sua mente de que se você pecar, se você fizer aquilo que é errado, desobedecer a Deus, haverá vantagem para você. Se o pecado trouxesse vantagem, não haveria tanta desgraça nesse mundo. Se o pecado trouxesse vantagem, não haveria tantas crianças desamparadas, abandonadas por aí. Se o pecado trouxesse vantagem, eu como professor não teria tantos problemas como a gente vê, lares totalmente destruídos, as crianças são jogadas como rebanhos dentro da escola, sem base familiar, sem base institucional, sem base religiosa. Elas são jogadas por ali. E tem criança que até odeia a Deus, como se Deus fosse culpado. Que diz que não aceita nem fazer uma oração, porque Deus é culpado da vida que ela leva. Deus não foi culpado. O culpado disso foram os homens. Então, quando se oferecer 2 caminhos para você, escolha o caminho que Deus mandou. Não faça. Se o homem estivesse comendo só da árvore certa, nós teríamos conhecido hoje Adão. Estaremos conversando com ele. Ele estaria contando as 1000 peripécias que é servir a Deus de verdade. Mas eu também não posso garantir que um descendente de Adão, algum bobo qualquer, fosse lá, ainda não acabaria comendo da árvore errada. Porque ainda sempre surge alguém que quer, tem que experimentar para saber o que é. Não precisa experimentar. Quando Deus diz que não, é porque Deus conhece a teoria e a prática. Ele pode nunca ter praticado, mas Ele sabe o que a prática causa. Então nós temos que colocar isso na nossa mente. Ele poderia ter praticado, ele pode não ter praticado, mas Ele sabe o que a prática causa. Então temos que aceitar isso em nossa vida hoje, nos tempos em que nós vivemos. Irmão, irmãs, século XXI, estamos num século relativista, num século de pecado, num século onde os homens não estão mais querendo, onde o que é certo está virando errado e o que é errado está virando certo, onde você vai falar a verdade e ninguém mais quer ouvir, qualquer coisa é processo, qualquer coisa é não sei o quê. Se corre tanta tá de processo é porque não tem argumento. Eu acho isso. Quando o indivíduo corre tanta tá de processo é porque não tem argumento. Quando é uma questão trabalhista, que é uma questão disso, questão daquilo, aí sim, eu concordo. Agora, quando o cara, por qualquer coisinha, falar sobre porque eu tenho essa opção sexual, falaram, vou lá pro processo, porque você não tem argumento. Você não tem coragem de provar que a sua opção é certa. Aí você não tem argumento, você apela pro juiz processar, pro juiz botar o cara na cadeia, mas isso mudou a Bíblia, mudou a palavra de Deus. Um dia ele vai voltar. Aceite você ou não. Aceite que ou você ou não, ele vai retornar. E ele disse no Apocalipse: o justo pratica a justiça. O puro continua na pureza. O injusto continua na injustiça. O puro continua na pureza. Mas isso que eu cedo eu venho.
E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Ele vai voltar. Quando voltar, o juiz da comarca aí, Supremo, esse todo mundo aí, não vão valer nada, pois eles vão estar tudo correndo para um lado e para o outro, com a mão na cabeça, arrepiado. Sabendo que agora quem vem é o mais poderoso do que eles. Chamar o exército para enfrentar, o exército vai estar tudo se escondendo. Por quê? Porque eles sabem que quem está lá em cima é o Senhor dos exércitos. É aquele que manda em tudo. Os reis da terra, onde é que vão estar os reis? Lá se escondendo, porque aquilo lá não é rei de rei, aquilo é rei dos reis. Ele manda em tudo. Os cientistas vão estar onde? Se escondendo. Por quê? Porque eles jogaram por lei da física, da química e de tudo quanto é coisa. Mas agora está aí quem está acima da lei da física, da química e da ciência. Não tem mais onde se esconder. Todo mundo vai ter que se chegar diante dele e olhar nos olhos dele. Ele vai estar sentado no trono e vai perguntar: por quê? Por quê? Apocalipse disse: e abriu-se os livros, e abriu-se o livro da vida. Os livros contam toda a história da vida do ser humano. O que você fez de mal, de errado, está tudo escrito naquele livro. E o livro da vida é para mostrar que você ali nunca esteve escrito. Ainda há oportunidade para isso. Quando Deus viu que não tinha chance de salvar o ser humano, Ele enviou o seu filho. E seu filho pagou a conta. Pagou a conta que deveria ser paga a Deus pela nossa vida. Ele não pagou para o diabo. Ele pagou para Deus. Ele pagou a conta que deveria ser pago pelos nossos pecados. E através de Cristo, você pode se tornar perdoado. Quer mudar de vida? Entregue a sua vida a Jesus. Deixe Ele trabalhar em você, que a sua vida será transformada. Você tem direito de escolha. A árvore do conhecimento do bem e do mal está aí, com todos os seus prazeres que advindo dela. Mas com ela você perde a graça divina, o paraíso, tudo que de bom seria. Vai perder tudo isso. É a árvore da vida, que é o próprio Jesus, está lá. Com ele você ganha tudo. Você ganha tudo que você poderia vir, que você pensa que poderia perder. Você ganharia com ele. Que Deus te abençoe e que você medite bem claro nessa palavra. Essa não é um estudo bíblico realmente, uma pregação para você. Jesus quer salvar a sua alma, quer levar você para o céu. Visite uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Dobra o teu joelho. Não vá lá por causa do pastor, por causa do presbítero, por causa do sei quem. Eu não vou na igreja por causa de nenhuma dessas pessoas. Eu vou por causa de Jesus. Dobra o teu joelho e pede para ele. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.